A gente segue falando sobre os cuidados com o meio ambiente, a importância de reflorestar áreas degradadas e como pequenas ações em casa, por exemplo, podem contribuir para a saúde do planeta. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio, tenho a honra de receber aqui no estúdio o engenheiro ambiental Tiago Antônio de Almeida. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Meire? Obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui. Bom, eu vou começar te perguntando sobre a importância do reflorestamento para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio ambiental tanto necessário. Claro. Se a gente pensar hoje, por exemplo, das questões do clima, né? Todo mundo sofre às vezes um pouquinho. Então, reflorestar, além daquela questão ambiental, de ter um ambiente bonito, verde, tem uma questão de termos uma condição de vida melhor. Então, quando você faz o reflorestamento, você começa a resgatar aquilo que já era o meio ambiente antes, né? E isso para o ser humano é essencial, porque a gente não consegue ligar uma coisa na outra, mas sem a floresta ou as árvores, a gente não tem água em abundância, a gente não tem um clima agradável, e isso é um grande problema para a sociedade. Existem critérios? Tudo precisa ser feito com acompanhamento profissional? Sim, precisa, porque primeiro você tem que entender qual é a área que você vai reflorestar, né? Não adianta você trazer, por exemplo, uma espécie que não é daquela área. Então, se você usar, por exemplo, espécies que são daquele bioma, você vai economizar menos água, aquela espécie vai crescer muito mais rápido. Os insetos que são polinizadores, eles já são da região, então aquilo vai fazer com que você avance muito mais rápido. E existem também as questões, por exemplo, das próprias cidades. Os municípios têm regras, então você não pode plantar qualquer tipo de árvore, que isso pode ser um problema no futuro. Exatamente sobre isso, eu vou pedir para você desenvolver melhor. Às vezes eu olho, pego uma muda, planto, é preciso ter cautela e conhecimento. Exato, principalmente por conta disso, né? Você talvez não tenha dimensão, você vai plantar uma árvore, aquilo cresce muito, não cresce, é uma árvore frutífera ou ela só dá flor? Né? Isso vai atrair insetos e aí as pessoas às vezes não gostam tanto de insetos. Então o ideal é você procurar uma ajuda realmente, né? As secretarias municipais normalmente têm pessoas especializadas nisso, ou se você quiser um projeto maior, contratar realmente alguém que é da área, né? Seja ele um agrônomo, alguém que seja especialista em reflorestamento para te ajudar nesse tipo de trabalho. A gente está entrando agora num período crítico, né, de queimadas. Essas áreas, elas precisam de cuidados especiais, projetos especiais? Sim, é necessário ter um cuidado especial, porque antes de qualquer coisa você precisa entender o impacto, né? O que foi danificado ali. Normalmente a gente fala do ecossistema como um todo, né? Então você tem as árvores, mas você também tem ali a própria fauna, a flora, tudo isso ele interage. E a depender da condição, não é simplesmente plantar uma árvore, você vai ter que fazer a retirada daquele resíduo que ficou do incêndio e tudo mais, e fazer uma recuperação do solo. Então, precisa ser realmente alguém que saiba fazer esse tipo de trabalho. Recuperação do solo. A gente viu na reportagem um entrevistado comentando que depois que ele plantou as árvores, apareceu até uma mina d'água. Isso pode acontecer? Qual a importância até para o ciclo das águas, um bem tão precioso? Exato. Veja, quando você tem uma área verde ali, preservada, a palavra que você usou muito bem, o ciclo, né? Então, você começa a reter mais água, o ambiente fica úmido, você começa a ter mais chuvas, né? Se você tiver, por exemplo, numa região que tem um rio, então aquele rio passa a ser mais caudaloso, você acaba não tendo problema com assoreamento, erosão. Então, isso é muito importante. Bem rapidamente para a gente encerrar, Dia do Meio Ambiente, todos nós somos responsáveis, regras básicas para a nossa rotina em casa. Acho que primeiro de tudo é entender que nós somos o meio ambiente. Antes de havia aquela questão de que éramos separados, né? Nós fazemos parte desse meio ambiente. Então, dentro da sua casa, separa o lixo, tenta economizar água, porque é um recurso importante. Busque alternativas, por exemplo, mais sustentáveis, como uma limpeza a seco, que a gente estava falando um pouquinho, né? E, enfim, entenda que nós atuamos nesse meio e impactamos ele, então fazemos parte de tudo isso. Muito obrigada, esse assunto rende, dá vontade de falar de meio ambiente Sim, aqui sim. por muito mais tempo.
Ótimo fim de semana para você. Muito obrigado para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.